Vamos ler João 14, agora um ponto muito importante, que vai falar: na casa do meu pai há muitas moradas. Prestem atenção nesse texto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Tem muitos pontos importantes que nós vamos estudar agora, principalmente a questão da casa do meu pai há muitas moradas. Que casa é essa? Normalmente a igreja ela costuma ter aquela interpretação que Jesus está lá no céu e ele está como pedreiro, ele está construindo várias casas, bastante casa mesmo, para muitas pessoas morarem nelas. E aí vai ter um lago, a gente vai pescar e vai adorar a Deus ininterruptamente por toda a eternidade. Mas não é isso, tá, que o texto está falando, porque a gente precisa entender quem é a morada. Quem é essa morada que na casa do meu pai existe? Quem que está na casa do meu pai? Aonde que estão essas muitas moradas? Quem são essas moradas? E aqui, ó, vou preparar-vos lugar. Não é, aqui o texto não está escrito vou preparar-vos um lugar, mas sim vou preparar-vos lugar para que as moradas habitem, tá? Olha só, a continuação, para que onde eu estou estejais vós também. Aonde que Jesus está falando? Primeiramente, Jesus vai estar onde? Vai estar aqui na terra, tá? Literalmente, Jesus está aqui. Todos os textos, é inegável. Jesus volta e reina sobre a terra. E aí ele fala, aonde eu estou, sejais vós também. Ou seja, aqui já não bate na interpretação antiga que vamos morar no céu. E aqui Jesus, quando ele está falando isso aqui, para que aonde eu estou, aonde que Jesus está? Jesus não falou para onde que eu vou estar, aonde eu estarei futuramente, aonde eu virei a estar. Não, ele está falando aonde eu estou agora. Estejais vós também, aqui na terra. Como, João? Como que eu vou viver, Jesus, até a tua volta? Por quê? Com o corpo glorificado. Só com o corpo glorificado vocês poderão estar aonde eu estou. Então, agora nós vamos ver o próximo slide que eu vou explicar com ainda com maior clareza para vocês, tá? Aqui, ó. Vamos lá. 2 Samuel 7:1-3. Vamos entender o que é essa casa que Jesus está, que muitos acreditam que Jesus está preparando no céu. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, em 2 Samuel, a gente tem um relato do quê? De Davi querendo construir uma casa para Deus, né? Davi diz, olha, eu moro aqui num lugar bonito e a arca não tem lugar bonito como eu, eles precisam morar numa casa. Então, Deus nega e diz que um descendente dele viria a construir essa casa. Mas muitos acreditam em dizer, tá bom, o descendente dele foi Salomão. Mas vamos ler o texto, 2 Samuel 7, 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, olha só, né? Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então perceba que ele está falando que Davi não iria construir, mas a sua descendência, o seu descendente. Olhando pela lógica, seria Salomão. Salomão, obviamente, constrói o templo de Salomão, mas esse templo de Salomão não cumpre com os requisitos que Deus está falando. Deus mentiu? Por quê? Ele está falando que esse trono seria para sempre, seria eterno. O trono de Salomão, a gente sabe que durou pouco tempo. Houve a divisão das tribos, né? As 10 tribos do norte, as 2 do sul, divisão, Israel do norte, Israel do sul, exílio babilônico, exílio assírio, toda aquela função. Então, ou seja, será que Deus mentiu quando ele falou que essa casa aonde Deus habitaria seria um reino eterno, seria estabelecida para um reino eterno? Vamos entender isso. Acho que muitos já estão pescando, já entenderam, né? Então, Salomão morre, e o descendente de Salomão que vai trazer isso aqui para a realidade eterna, para o seu reino eterno, é Jesus. Jesus, obviamente, é descendente de Abraão, é descendente de Judá, é descendente de Davi, de Salomão, tá? Então, a gente sabe aqui que Jesus, ele vem da descendência, e Zacarias 6, 12, 13 vai dizer assim, ó, e diz-lhes,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ponto. Prestem atenção. O que Zacarias está falando, pessoal? Um homem cujo nome é Renovo. Quem que é o Renovo? Jesus, a gente sabe, né? Não precisa ser nerd para saber que o Renovo é Jesus. E está falando que ele brotará do seu lugar e ele vai edificar o templo do Senhor. Quem que vai edificar o templo do Senhor? Esse reino eterno, esse trono eterno. Jesus. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Reinará em perfeita união entre ambos os ofícios. Meu Deus, quem entendeu aqui? Quem que vai edificar o templo do Senhor? Ele mesmo. Quem que edifica a igreja, pessoal? Cristo Jesus. E como que a igreja é revestida de glória? Com o corpo glorificado, vencendo a morte. Lembra daquele versículo que diz, ó morte, aonde está tua vitória? Ou aquela lá, onde fala aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa isso, João? O que é o inferno? O inferno é o Sheol, o mundo dos mortos. O mundo dos mortos não terá domínio sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja será ressuscitada. Ela ressuscitará dos mortos. Gente, quando Jesus ele vem, morre, ressuscita, ele desce a mansão dos mortos e leva cativo o cativeiro. O que significa levar cativo ao cativeiro? Levar a casta, né? O que significa isso? Não significa que ele levou os mortos para morar no céu. Não. Significa que a casta que dominava aquele lugar, que era o que? A morte dominava a alma do homem, né? Aprisionava ele lá. A autoridade, ela foi dada para Jesus. A chave do abismo, a chave da morte foi dada para Jesus no momento que ele ressuscita. Então ele leva cativo ao cativeiro. Ou seja, o que significa tudo isso? Que ele tem autoridade e poder sobre a morte. Por isso que ele ressuscita Lázaro, né? Lázaro ele ressuscita, depois Lázaro morre de novo, mas fazia uma simbologia com o que ele faria com a igreja, que então revestiria a era de glória. E ele se assentará no seu trono e dominará. E aí ele fala, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Então ele será rei e sacerdote. E quem que governará com ele? O corpo, a casa, o templo dele estará juntamente com ele nesse reino, nesse trono eterno, que é a igreja. Então a morada, gente, que a gente viu lá, o que é a morada? A morada é a igreja. O templo onde Deus habita hoje, onde o Espírito Santo habita, é o corpo do homem, é a igreja. É em nós somos o templo que Deus prometeu a Davi, tá? Que o descendente dele construiria um templo eterno. Nós somos esse templo eterno e seremos revestidos de glória no momento da ressurreição. Nós somos a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, aqui Paulo está escrevendo a Timóteo? Tá? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Tá? A igreja é a casa do Deus vivo. É em nós que o Espírito Santo habita. Hebreus 3,6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Prestem atenção em Hebreus. Ele deixa muito claro. Em sua casa, a qual somos nós. Então, a casa é nós, somos nós. Como corpo, somos uma só casa, e como membros, somos muitas moradas. Entenderam? João 14:23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha aí João falando o quê? O quê? Nós somos a morada. A morada onde quem preparou o lugar? Jesus preparou o lugar para fazer em nós morada. Nós somos a morada. E estaremos como morada onde Jesus estiver. Amém, pessoal? Deu para entender muito bem aqui?